Neto meu, só se for filho de filha minha. Filho de filho meu, meu neto nunca será. Eu passei a vida inteira ouvindo a minha mãe repetir e repetir e repetir isso dentro de casa. Tanto para mim quanto para meus irmãos homens. E sabe o que aconteceu? Eles fizeram um monte de filho e não assumiam nenhum. Porque ela dizia que neto dela só se fosse filho de filho dela. Porque ela tem a certeza que era neto dela, porque saiu de dentro da filha dela. Agora, quando é de filho homem, sabe lá quem seria o pai? E realmente, gente, meus irmãos se envolviam com as meninas, elas engravidavam, né? Aparecia lá para poder conhecer, né? A criança conheceu a avó e ela não deixava passar nem da porta. E ela continuava batendo a mesma tecla. Quando eu falo para vocês que filhos não seguem conselhos, seguem exemplos, foi isso que aconteceu. Meus irmãos engravidavam as meninas, não assumia, porque ela dizia, não é filho de vocês. Pelo menos se for, não é meu neto, porque eu não tenho certeza. Naquela época não tinha esse negócio de fazer exame de DNA. Gente, isso aí tomou uma proporção, porque lá em casa era 3 ou 4 meu irmão homem, que eu não lembro, né? Tudo já na fase, sabe, alvoroçada, atrás de meninas. E eu tenho muito sobrinho. Eu acho que tem abaixo de meus irmãos, tem assim, acima de 8 filhos. Inclusive a gente fez uma festa um tempo atrás, uns anos atrás, né, se reuniu, e começou a aparecer sobrinho. Só um, tinha 14. E sabe por que eu tô falando essa história pra vocês? Porque outro dia eu vi uma senhora falando a mesma coisa, né, discutindo debatendo com a nora e dizendo que os netos dela, né, era do filho da filha dela. Aquele que ela tinha, que aquela menina tinha com o filho dela, não era neto dela não, porque poderia não ser. Exatamente, essas pessoas de antigamente tinham essa coisa de botar isso na cabeça. E minha mãe repetiu isso, ela repetiu tanto que fez efeito. Hoje em dia não se vê mais isso. Se tem, é pessoas antigas, mas elas também, como hoje em dia as coisas não são mais tão fáceis como antigamente, você não pode falar tudo que você quer, então hoje em dia as pessoas estão mais escondidas, mas isso existia. E eu sei, gente, que eu tenho tanto sobrinho, mas tanto sobrinho, que se eu parar pra contar, eu perco as contas. Talvez se minha mãe não tivesse, claro que ela não tem culpa de total, mas talvez se ela tivesse educado ali, sabe, mostrado que era certo, que era errado, eles não teriam feito tanto filho. De uma certa forma, eles acabaram se apoiando a desculpa de que neto dela só se fosse filho da minha ou da minha irmã, que eles acharam que eles puderam distribuir crianças por aí, né, sem pai, jogado, porque as meninas tudo nova também tinham que trabalhar, tinham que correr atrás. Hoje em dia já estão tudo formados, tudo casado. Mas eu lembrei dessa história porque eu vi a senhora falar isso aí, é um absurdo. Minha mãe repetiu tanto isso com tanta inconsequência que ela não sabia o mal que ela ia causar no futuro. Fica a dica.